Olá, alunos, tudo bem? Me chamo professora Renata, sou professora do Projeto Integrador de Farmacologia e na nossa aula de hoje nós iremos abordar as principais características e fatores relacionados à farmacologia geriátrica. Assim, a nossa aula ela está dividida em 5 principais tópicos: as alterações fisiopatológicas do envelhecimento, as alterações da farmacocinética e farmacodinâmica do envelhecimento, as principais reações adversas a medicamentos que podem acontecer em interações medicamentosas e o uso de medicamentos potencialmente inapropriados em idosos. Antes de iniciarmos, as alterações e os processos farmacocinéticos que estão relacionados ao envelhecimento, a gente precisa relembrar alguns conceitos fundamentais da nossa disciplina. Então, a farmacologia ela é a ciência que estuda como as substâncias químicas interagem com os sistemas biológicos. Ela estuda como ocorrem as interações entre os fármacos e o nosso organismo, e ela também está dividida em duas principais áreas, que é a farmacocinética, que estuda os movimentos das drogas no nosso organismo, que é o que o nosso organismo faz com o fármaco, e a farmacodinâmica, que estuda o efeito terapêutico e onde o medicamento vai atuar, quais são os receptores ou outros mediadores, para desenvolver um efeito biológico, que pode ser tanto o efeito tóxico quanto o efeito terapêutico. Então, a farmacodinâmica é o que o fármaco provoca no nosso organismo. Sendo assim, a farmacocinética ela vai estar dividida em 4 processos principais, que é o processo de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Então, a absorção estuda como e quanto vai entrar, quanto nós iremos absorver de medicamento, ou seja, é a passagem do medicamento do local de administração até a corrente sanguínea. Isso é o que nós conhecemos como processo de absorção. Quando esse medicamento chega na corrente sanguínea, ele vai passar para os tecidos. E essa passagem do medicamento da corrente sanguínea para os tecidos é o que nós conhecemos como distribuição. A partir do momento que os medicamentos começam a se distribuir, eles irão atingir diferentes órgãos. Um dos principais órgãos que é extremamente vascularizado é o nosso fígado. E no nosso fígado nós temos diversas enzimas que são responsáveis pelo processo de metabolismo dos medicamentos. É onde vai ocorrer a quebra ou biotransformação dos medicamentos. E esses medicamentos, provavelmente, após os processos de metabolização, ele não vai ter mais uma atividade biológica, ou seja, ele não vai mais conseguir se ligar ao seu receptor e, como consequência disso, ele vai se tornar também mais hidrossolúvel, ele vai se transformar, a molécula do medicamento vai se transformar em uma molécula muito grande e, consequentemente, quando ele passar pelos néfrons, pelo nosso rim, ele vai ser facilmente excretado, sendo eliminado principalmente pela urina, que é o último processo da farmacocinética que nós conhecemos como eliminação. Então, a farmacocinética ela vai ser dividida nesses 4 processos, que é absorção, distribuição, metabolismo e excreção. E a farmacodinâmica ele vai estudar o efeito terapêutico ou o efeito farmacológico e a resposta clínica causada pelo uso desses medicamentos, que pode ser tanto uma resposta um efeito colateral, uma reação adversa ao medicamento, caracterizada por uma reação de toxicidade, ou a eficácia clínica terapêutica, que é o que nós desejamos com o uso dos medicamentos. O envelhecimento em si, ele é um processo que acontece naturalmente, com o avançar da idade, e nós conseguimos observar, por diversos estudos já tem relatados e outras fontes como o IBGE tem descrito que a população brasileira ela tem envelhecido de forma acelerada ao longo dos últimos anos. Então, como consequência, os indivíduos com 60 anos ou mais
eles irão compor, né, nos próximos anos, né, a estimativa para 2050, quase 30% da população total brasileira. Então, diante disso, o que acontece? Né? Então, quem será essa população que provavelmente será a grande maioria dos nossos pacientes? Então, essa população ela passará por alterações fisiológicas e que poderão acarretar em efeitos terapêuticos muitas vezes indesejados. Por que isso acontece? Porque a maioria dos medicamentos, quando eles são desenvolvidos, eles não são testados em pacientes idosos. Então, não são os pacientes idosos que utilizam os medicamentos. Ou seja, todos esses parâmetros da farmacocinética e da farmacodinâmica, eles não são avaliados em uma situação clínica em que o paciente já passou por essas alterações fisiológicas e que poderão determinar efeitos terapêuticos ou reações adversas que não foram relatados em muitos estudos clínicos. Sendo assim, isso tudo pode comprometer a garantia da segurança e da eficácia terapêutica com o uso de medicamentos em idosos. Além de tudo isso, com essas alterações fisiológicas, os idosos podem apresentar diversas doenças crônicas concomitantes, além disso, e o que vai gerar a utilização de vários medicamentos, que é o que nós conhecemos como a polifarmácia. Então, para a gente entender mais detalhadamente o que acontece durante o processo de envelhecimento, eu vou pontuar aqui, né, em um infográfico, as principais alterações que acontecem, né? Então, nós já é muito descrito na literatura que uma das principais características, né, relacionadas ao processo de envelhecimento é a mudança da composição corpórea. E isso vai afetar um dos principais parâmetros da farmacocinética, que é o processo de distribuição do medicamento ao longo do corpo, né? Já que a concentração de água corpórea ela vai diminuir, também vai ocorrer a diminuição da massa magra, ou seja, dos músculos, e o aumento da massa corporal, né, de massa gorda, que é a gordura, tanto a gordura relacionada à gordura visceral, como também outros processos podem estar relacionados. Outra alteração comum durante o envelhecimento são as alterações cardiovasculares, como, por exemplo, a diminuição da resistência vascular sistêmica com perda da elasticidade arterial. Como consequência, a grande maioria dos pacientes idosos poderão ter a hipertensão como uma doença crônica e que não é tão comum observarmos essa doença em pacientes jovens, exatamente porque nós temos, né, um processo de elasticidade, de adaptação a alterações provocadas, né, durante o dia ou durante a atividade física. Porém, o paciente idoso ele perde essa elasticidade arterial e, como consequência disso, ele está muito mais susceptível a sofrer um infarto, um AVC ou qualquer outra comorbidade que está associado à hipertensão. Outro sistema que também é afetado é o sistema nervoso central, onde já foi descrito que ocorre a diminuição do tamanho do hipocampo, do lóbulo frontal e temporal, como consequência da morte de neurônios, né? Então, durante o processo de envelhecimento, ocorre naturalmente a diminuição da quantidade de neurônios, por isso que grande parte dos idosos, né, principalmente com avançada idade, vai ter perda de memória recente. Além disso, ocorre também a diminuição do número de receptores e de neurotransmissores, né? E o que vai ser uma das principais características tanto da doença de Alzheimer como da doença de Parkinson, que também são doenças comuns a pacientes idosos. Outro sistema que também é afetado é o sistema endócrino, né? Então ocorre a diminuição do estrogênio e da testosterona, que é a principal característica relacionada à menopausa e andropausa, que vai estar relacionados a diversos processos, né, de mudanças fisiológicas relacionadas ao envelhecimento, como também a alteração da sinalização da insulina. Essa alteração da sinalização da insulina está diretamente relacionada com a diabetes
E por isso, muitos indivíduos eles acabam desenvolvendo diabetes com o passar da idade ou com o avançar da idade. Além disso, ocorrem alterações hepáticas e renais, que nós já sabemos que isso vai afetar principalmente os processos de metabolismo e excreção dos medicamentos. Isso vai ser afetado por quê? Porque ocorre a diminuição do fluxo sanguíneo hepático e renal e a diminuição da atividade de enzimas hepáticas. Ou seja, qual é a consequência disso? Os medicamentos irão demorar mais tempo para serem metabolizados e excretados, o que vai afetar diretamente a meia-vida dos medicamentos. Então, muitos medicamentos em idosos, eles terão uma meia-vida maior. A meia-vida é um dos parâmetros da farmacocinética que está relacionado ao tempo que o medicamento leva para cair metade da sua concentração na corrente sanguínea. Então, esse tempo de queda da concentração do medicamento na corrente sanguínea, ele pode ser alterado durante o processo de envelhecimento. E por último, ocorrem também alterações respiratórias. Então, esse ponto é um ponto muito importante de ser discutido hoje, principalmente diante dessa pandemia que nós estamos vivendo do coronavírus e que está diretamente relacionado com o porquê que os pacientes idosos são os mais susceptíveis a terem complicações respiratórias caso eles sejam infectados com esse vírus, esse novo vírus, o Covid-19. Por que isso acontece? Porque ocorre redução da elasticidade pulmonar e também redução da força muscular respiratória. Então, os pacientes idosos eles acabam tendo maior dificuldade em respirar, né? Em contrair e dilatar o diafragma e, como consequência disso, eles precisarão ter um maior esforço para fazer os movimentos respiratórios normais. Então, o que essas alterações fisiológicas irão provocar nos processos farmacocinéticos? Então, como nós já vimos, por toda a abordagem inicial, nós conseguimos relacionar diretamente essas alterações, né? O que vai acontecer com a utilização desses medicamentos. Então, tanto os parâmetros da farmacocinética como os parâmetros da farmacodinâmica poderão ser afetados com o envelhecimento. Então, porque normalmente indivíduos idosos poderão se tornar muito mais susceptíveis ao uso de medicamentos, como por exemplo, aumentar a sensibilidade de sedativos, hipnóticos e analgésicos, mas eles também podem se tornar intolerantes pela diminuição da tolerância ou resposta de alguns medicamentos. O que é a tolerância? É a resposta, a minha resposta terapêutica. Muitos pacientes eles podem utilizar um medicamento e serem tolerantes, ou seja, não responderem. Aquele medicamento não desenvolver nenhum efeito terapêutico que deveria ser esperado ou tido pela grande maioria da população. Isso pode ser explicado por uma teoria que está relacionado com a diminuição do número de receptores. Então, nós observamos aqui nessa imagem uma membrana celular com várias proteínas de membrana e ocorrendo a remoção desses receptores de membrana e, posteriormente, esses receptores são degradados por enzimas, né? Então, isso pode configurar como uma redução da resposta terapêutica esperada, que deveria ser apresentada com o uso de um medicamento. Por isso é tão importante nós avaliarmos constantemente os efeitos terapêuticos e a eficácia clínica dos medicamentos, porque em um paciente idoso, ele pode utilizar um medicamento e ele tem um risco muito maior de não ter resposta terapêutica, de desenvolver tolerância terapêutica a um determinado medicamento do que um indivíduo jovem. Além das alterações da farmacodinâmica, nós teremos também alterações da farmacocinética, né? Então, alterações no processo de absorção por conta da diminuição do transporte ativo e a diminuição da biodisponibilidade de alguns medicamentos, além das mudanças na distribuição. Então, eu aumento o volume de distribuição e posso aumentar a meia-vida de fármacos que são muito lipossolúveis,
a redução do metabolismo de primeira passagem, consequentemente o medicamento ele vai poder estar mais acumulado, né, passar o maior tempo no organismo para poder iniciar o processo de biotransformação, e a redução da clearance. O que é clearance? É a taxa de eliminação do medicamento na corrente sanguínea. Isso é um dos principais fatores que está relacionado a essa taxa de clearance, é porque também ocorre perda de néfron durante o processo de envelhecimento. Então, nós temos também uma redução do tamanho do rim, causada exatamente pelo próprio processo de envelhecimento, o que torna que os pacientes idosos se tornam mais susceptíveis, né, a sofrerem reações adversas a medicamento por conta dessas modificações. Então, como consequência, o que é muito comum de ser observado é que os idosos eles apresentam muito mais frequentemente reações adversas a medicamentos do que indivíduos jovens. Porém, existe um fator que é muito grave, é que muitas vezes essas reações adversas são interpretadas de forma errada, são confundidas com próprios sintomas e características do envelhecimento e não como reações adversas. Isso acontece porque muitas vezes os profissionais de saúde, de forma geral, não estão adaptados ou não pensam de forma farmacológica a interpretar que aquela resposta ela pode ser uma reação adversa e não uma característica do próprio envelhecimento. Então, muitos medicamentos podem apresentar como reações adversas confusão, letargia, tontura, sedação, náuseas, alterações no próprio hábito intestinal, né? E provocar quedas. Então, muitas quedas que os idosos sofrem podem ser uma consequência do uso de medicamentos. Então, toda essa cascata de reações adversas, de efeitos relacionados ao uso de medicamentos, podem aumentar o risco de iatrogenia medicamentosa em idosos. O que é essa palavra, iatrogenia? São as reações adversas, né? Então, são os eventos adversos a fármacos, que é uma importante forma de iatrogenia que ocorre em cerca de 20% de todos os tratamentos prescritos e já constitui a 6ª causa de morte em idosos nos Estados Unidos. Então, eu busquei aqui essa imagem, né, que ela é do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, que ela mostra bem claramente o que é a cascata iatrogênica, né? Então, por exemplo, um paciente ele desenvolve hipertensão por conta do próprio processo de envelhecimento, e esse processo, por conta dessa hipertensão, ele vai tomar um agente antihipertensivo, que é o inibidor da enzima conversora de angiotensina. Esse agente antihipertensivo vai causar tosse seca. Para tratar a tosse seca, ele vai tomar codeína, que é um antitussígeno. Essa codeína pode causar como reação adversa constipação. Para tratar a constipação, o paciente vai tomar um laxante. O laxante pode causar dor abdominal, ele vai tomar uma butilescopolamina, que pode causar distúrbios cognitivos, que ele vai tomar para tratar os distúrbios cognitivos a cinarizina, que pode causar depressão, e o paciente vai tomar fluoxetina. Então, nós aqui relatamos, né, de uma forma um pouco irônica, um dos processos que é muito frequente com o uso de medicamentos em idosos. Por quê? Porque é muito comum a prescrição ou a prescrição de um medicamento para tratar um efeito adverso que poderia ter sido evitado com a simples substituição do medicamento, né? Já que essa reação adversa já pode ter sido relatado na literatura, ou inclusive esse medicamento ser um medicamento que seja potencialmente inapropriado para o uso em idosos, né? Então, a escolha do medicamento apropriado a idosos é um processo fundamental para a prevenção de efeitos adversos nessa faixa etária. Esse processo deve ser minucioso, pois o uso de alguns medicamentos pode ocasionar mais riscos que benefícios, né? E por conta disso, ocorreu o desenvolvimento dessa classificação de medicamentos que são potencialmente inapropriados a idosos, né? Então, em 1991 foi então desenvolvidos os critérios de Beer, né? Com o objetivo de listar quais são os medicamentos que são inapropriados para uso em idosos, e tem como propósito, né, melhorar a qualidade e a segurança da prescrição de medicamentos em idosos.
diversos países desenvolveram consensos próprios sobre o uso de medicamentos em idosos, visto que cada país vai ter seus critérios específicos, né, e vão estar relacionados às questões geográficas. Então, no Brasil, nós temos o consenso brasileiro de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, e esse consenso ele vai sendo atualizado, né, ao longo dos anos. Assim, não só no Brasil, mas também em outros países. Porém, muitos casos eu não tenho alternativas terapêuticas, né? Então, por exemplo, o único tratamento para aquela determinada doença é aquele medicamento, né? Então, por isso, em algumas situações, mesmo o medicamento não sendo apropriado a idosos, é necessário avaliar o risco-benefício, né? Então, evitar o uso de medicamentos potencialmente perigosos para idosos é uma importante estratégia de saúde pública, né? Que deve ser avaliado de acordo às características clínicas de cada paciente. Por isso, né, é importante a gente avaliar a relação risco-benefício, né? Então, se existe a disponibilidade ou não de um agente alternativo para uso de medicamento para tratar aquela doença em idosos, né? Se existem recursos que são não farmacológicos e, como consequência, né, não tragam reações adversas ao medicamento, já que a gente sabe que a diferença entre o terapêutico, entre a dose, né, terapêutica e o veneno é a dose. Então, quanto maior a dose, né, maior pode ser a probabilidade do paciente ter uma reação adversa. Reduzir a dose, né, e avaliar as questões de interações medicamentosas e, sempre que possível, monitorar os efeitos terapêuticos desses medicamentos. Então, eu já finalizo aqui essa aula, né? E deixo aqui a sugestão de 3 leituras complementares, que é um artigo que fala sobre a polifarmácia e policomorbidade de idosos, né? Um boletim sobre o uso de medicamentos potencialmente inapropriados em idosos e também o próprio consenso brasileiro.